Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal aqui do YouTube da WJR Consulting, onde nós postaremos vídeos semanais sobre uma gestão financeira mais inteligente aí para o seu negócio. Ontem lá no nosso Instagram nós postamos, né, a situação de um negócio que aumentava o lucro em 86% e vocês comentaram lá no nosso post, que foi esse daqui, que vocês gostariam de ver com mais detalhes como que é possível aumentar tanto o lucro de um negócio, tá? Então estou com uma planilha aqui que ela vai fazer toda essa simulação. Quem tiver interesse em baixar essa planilha de forma 100% gratuita, embaixo desse vídeo na descrição tem o link para o nosso canal do Telegram. Lá eu aviso sobre novidades, promoções de produtos e também sobre conteúdos como esse daqui. Além, claro, de planilhas e materiais como e-books, PDFs que são disponibilizados gratuitamente para ajudar na gestão financeira do negócio de vocês, tá bom? Então, vamos agora aqui para o nosso simulador, onde eu quero trazer algumas perspectivas de onde a gestão financeira pode ajudar aí no seu negócio. Vem aqui comigo. Pessoal, então eu tô aqui na planilha, onde eu mostrei ontem para vocês lá no Instagram, e nela nós tínhamos um produto hipotético, pode ser esse mouse, por exemplo, que nós vendíamos ao preço de R$ 75, tinha um custo unitário de R$ 30, que é o custo junto ao fornecedor, tinha um volume de vendas mensal de 500 unidades, ou seja, essa empresa vende 500 mouses por mês. As deduções de vendas, o que está dentro lá de deduções de vendas? Impostos, devoluções, taxa de maquininha, totalizava 16% e os custos fixos totalizavam R$ 12.000 mensais, tá bom? Aí nós trazemos aqui uma estrutura de DRE gerencial de maneira mais resumida para a gente ter a visualização do resultado desse negócio. Lembrando que o resultado operacional de um negócio, quando é positivo, é lucro, quando é negativo, é prejuízo. E aí nós temos o cenário atual. Então, com essas variáveis aqui que eu falei para vocês, essa empresa ela tem uma receita bruta, um faturamento bruto de R$ 37.500, as deduções de vendas são R$ 6.000, a receita líquida, que é a receita bruta menos as deduções de vendas, totaliza R$ 31.500. O custo da mercadoria vendida, que são as 500 unidades vendidas vezes os R$ 30, totaliza R$ 15.000. E aí, quando a gente faz a receita líquida menos o custo da mercadoria vendida, a gente chega numa margem de contribuição de R$ 16.500, tá? O que significa a margem de contribuição? É aquele valor que está sobrando do faturamento ou da receita bruta. Lembrando, receita bruta e faturamento bruto você pode levar como sendo a mesma coisa, tá bom? Então, dessa receita bruta que é gerada, a gente tem uma parte do dinheiro que é do governo, que são os impostos, das administradoras de cartão, por exemplo, né? Que são as maquininhas que a gente vai passando, e a gente pode ter reembolsos, devoluções, ou seja, tudo aquilo que a gente tira das vendas brutas da empresa, chegando na receita líquida ou faturamento líquido. Dessa receita e desse faturamento líquido, a gente vai tirar o custo da mercadoria vendida, que é exatamente o custo que eu adquiri esse mouse junto ao fornecedor, nesse exemplo, R$ 30. E aí esse valor que sobra é chamado de margem de contribuição, porque é o valor que contribui para o pagamento dos custos fixos e também resultado de lucro, né? Para gerar um lucro ali para aquele negócio. Nesse caso, a margem de contribuição sendo de R$ 16.500 equivale a 44%. Por quê? Se eu pegar 16.500 e dividir pela receita bruta de R$ 37.500, eu chego nesse indicador de 44%. Então, coloco aqui os custos fixos que o exercício falava de R$ 12.000, chego num resultado operacional de R$ 4.500, ou seja, uma margem líquida, uma margem de lucro de 12%, que eu pego esses 4.500 e divido pelos 37.500, que é o faturamento bruto, e chego na lucratividade. O que acontece? Na gestão financeira, nós temos várias ações que nós potencializamos o resultado, o lucro de um negócio. Aqui eu trouxe algumas variáveis que a gente pode mexer e que de fato vão gerar muito mais lucro para o seu negócio, e é elas que eu quero comentar com vocês. A gente pode aumentar o volume de vendas, ou seja, a quantidade vendida. Nesse caso eram 500, a gente vai aumentar a quantidade vendida. A gente pode aumentar o preço ou o ticket médio. Nesse caso, R$ 75 é o preço ticket médio que a gente está trabalhando com um produto só. A gente pode também aumentar esse preço, esse ticket médio, que vai impactar no nosso lucro. A gente pode reduzir os custos variáveis. O que a gente vai estar trabalhando como custo variável aqui?
apenas esses R$ 30, tá? Que é o valor que eu pago junto ao meu fornecedor desse mouse que eu estou vendendo, tá? Não vou mexer em impostos, que é muito mais difícil negociar com o governo, não vou mexer com a administradora de cartão, sendo que é mais fácil de negociar com a administradora do que com o governo, tá? Ainda mais com um cenário tão competitivo, com várias administradoras de cartão brigando para conseguir mais mercado, fica mais fácil de negociar, mas eu nem vou mexer nessa variável, vou ser conservador, assim como todo profissional de finanças geralmente é quando faz um cenário, segue o conservadorismo, tá bom? E não vou mexer também em questão de reembolso, essas coisas. Vou manter os 16%. Só vou mexer aqui numa negociação melhor com o fornecedor, ou seja, na redução do custo do mouse. E também a redução de custos fixos, que nesse caso são R$ 12.000, que a gente pode ter folha de pagamento, aluguel, internet, luz, enfim, vários custos fixos. Lembrando, o custo fixo, ele é fixo porque ele não está atrelado a vendas ou à produção da empresa. Se eu não vender nenhum mouse, ou seja, zero mouses, eu tenho esses custos. Se eu vender 1 milhão de mouses, eu tenho os mesmos custos. Por exemplo, o aluguel. Tem uma sala que eu pago R$ 1.000 por mês. Se eu não vender nenhum mouse, eu tenho que pagar os R$ 1.000 do aluguel dessa sala. Se eu vender 5.000 mouses, eu vou ter que pagar os mesmos R$ 1.000. Ah, Valenstein, mas conforme aumentar muito minhas vendas e minha produção, eu não vou precisar de um lugar maior? Sim, mas isso é quando você escalar muito, tá? Então, por isso que é um custo fixo. E o custo variável, no caso aqui, que é o mouse e as deduções de vendas, é tudo aquilo que está ligado intimamente com as vendas ou a produção de um negócio. Então, quanto mais eu vendo, e mais produzo, mais eu tenho esse custo. No caso aqui do mouse, se eu vender 10 mouses, eu tenho um custo da mercadoria vendida. Se eu vender 1.000 mouses, esse custo ele aumenta, conforme as minhas vendas ou a produção para empresas que fabricam o produto, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O que eu diria para você? Nós vamos trabalhar com um cenário onde a gente vai colocar, por exemplo, 5% para tudo. Então, eu aumento a quantidade de vendas em 5%, eu aumento o ticket médio em 5%, eu reduzo, né, os custos variáveis em 5% e reduzo os custos fixos também em 5%. E aqui vale algumas observações importantes. Finanças é sempre onde tudo vai acabar no negócio. Se a sua liderança, se a gestão de pessoas, se o seu marketing, seu departamento comercial de vendas está indo bem, tudo isso vai refletir em números positivos. Por mais que você não tenha controle e planejamento financeiro, vai sobrar dinheiro porque a empresa está funcionando de uma maneira bem. Claro que com controle e planejamento financeiro sobraria muito mais dinheiro, mas de qualquer forma vai sobrar dinheiro. Agora, se a sua equipe não está engajada, se você não está fazendo um bom papel no marketing, um bom papel nas vendas, vai refletir nas finanças com os números ruins, tendo prejuízo ou falta de caixa e etc. O que eu quero trazer aqui? Que por mais que seja desafiador a gente aumentar a quantidade de vendas, aumentando o preço, diminuindo o custo variável e custo fixo, é possível sim. A gente já viu isso nas nossas consultorias e é um trabalho que é feito em conjunto com as consultorias financeiras e com várias áreas do negócio, com o RH para motivar e treinar a equipe, com a operação para ter mais produtividade e menos desperdícios, com a gestão da empresa como um todo. Então, sim, é possível. Então, nesse caso, quais as estratégias que uma empresa ela pode fazer para aumentar a quantidade de vendas? O mais básico é vender mais para o mesmo cliente. Tem estudos que falam que você conquistar novos clientes custa até 7 vezes mais caro do que vender para quem já é seu cliente. Então, uma coisa básica que você pode implantar aí na sua empresa é um cadastro de clientes, tá? Onde você colhe os dados desse cliente, como data de aniversário, e você vai mandando campanhas especiais de novos produtos, novas coleções, enfim. Usa a estratégia para você comunicar o seu cliente e trazer soluções para ele, assim o seu cliente vai ficar fidelizado e ele sempre vai estar comprando de você. Você aumenta o lifetime value, né? Um termo em inglês que significa o tempo de vida útil do seu cliente comprando aí dentro do seu negócio, tá? Isso aumenta a quantidade de vendas. E aí vocês podem falar, pô, Valenstein, mas quando eu aumento a quantidade de vendas, é difícil aumentar o meu preço de venda. Sim, você tem razão. Tem a teoria econômica, né, da questão da elasticidade, né, da curva da demanda e etc.
que ela mostra que em alguns mercados específicos, geralmente a maioria dos mercados, né, conforme eu aumento o meu preço de vendas, a minha demanda cai. A questão de oferta e demanda. No entanto, o marketing está aí para te ajudar. E quando eu falo de marketing, não precisa ser investindo em novas fontes de tráfego, seja offline, online. O brasileiro, eu sei que você e sua equipe são criativos e têm capacidade de gerar atratividade para o seu produto. Então pensa, como que você consegue fazer um marketing criativo, agregar valor, seja no seu produto ou no seu serviço, que faça com que você aumente o ticket médio ou o preço do seu produto e do seu serviço e gere aqui um aumento de vendas. Vou trazer um exemplo que eu achei bem bacana, que eu participo de grupos de empresários, e aí teve um caso de um empresário que ele trouxe um caso que era o seguinte. Se eu não me engano, em Salvador, eu lembro que era no Nordeste, só não lembro se era Salvador ou Aracaju, empresários estavam reunidos, né? E aí falaram, tinha um dono de uma pizzaria que ele falou lá nesse grupo de empresários que trocavam ideias para um ajudar o negócio do outro, trazendo novos insights, olhando de fora. Ele falou: Poxa, as vendas da pizza não estão legal, o estabelecimento, o tráfego de pessoas acabou diminuindo, a gente está vendendo menos. E aí, nessa roda de empresários, isso é uma história real, né? Claro, eu tô acreditando na pessoa que me contou essa história. Ela disse que é real e que aconteceu. Disse que o pessoal teve a ideia de criar a pizza do corno. E o que é a pizza do corno? Ninguém sabia o que era. Então, quando eles fizeram marketing boca a boca, com folheto, todo mundo ficou curioso para saber o que era a pizza do corno. O que acontece? A pizza do corno, ela era a pizza mais cara do cardápio, e quando o cliente chegava na loja, lá na pizzaria, lá no balcão ou até no salão, ele olhava o cardápio, todas tinham os ingredientes, menos a pizza do corno. E aí o que que acontece? Virou uma febre, viralizou nas redes sociais, todo mundo queria conhecer a pizza do corno. E aí, a grande sacada do marketing era assim, a pizza do corno, os ingredientes você só sabe quando chega, porque o corno é a última pessoa a saber. Então eles usaram ali de um ditado popular, de uma brincadeira, né? Do cotidiano do brasileiro, que tem essa piada com corno, as músicas sertanejas usam muito isso, né? E aumentaram consideravelmente o faturamento e o tráfego na loja. E aí, claro, tem que ser um serviço bem feito, porque ele está recebendo muitas pessoas ali no salão, na pizzaria dele, e aí ele tem que prestar um bom serviço, ter um bom produto para as pessoas que elas forem lá pela curiosidade de conhecer a pizza do corno, elas gostarem de outras pizzas e começarem a voltar nesse estabelecimento. Então, sim, você consegue aumentar o ticket médio ou o preço do seu produto e do seu serviço e a quantidade de vendas, mas é necessário criatividade e principalmente conhecer muito bem o seu cliente ou seus potenciais clientes, combinado? Redução de custos variáveis. Hoje em dia, nos mercados tão competitivos, você tem que negociar. Nesse caso, eu trouxe aqui o exemplo do mouse. Então, tem que ligar para o fornecedor. Se você não conseguir pelo menos uma redução na negociação dos valores, de repente, como que você consegue isso? Fechando contratos maiores. Então, vamos supor que eu compre esse mouse aqui com o fornecedor X. Eu ligo para ele e falo: Ó, fulano, eu sei que as coisas elas não estão fáceis para ninguém, eu estou querendo reduzir o custo aqui da minha mercadoria vendida e eu sei que você quer ter mais previsibilidade de vendas. Então vamos fazer o seguinte: você me dá um desconto de 5% e eu fecho um contrato de exclusividade com você por 6 meses, por 12 meses. Então veja, você está dando previsibilidade de vendas para o seu fornecedor e ao mesmo tempo você está ganhando 5% de desconto em cada mercadoria vendida. Isso realmente é uma relação ganha-ganha, tá bom? E aqui, pessoal, último item, redução de custos fixos. Esse daqui, entre aspas, é o ponto mais fácil que o empresário ou a empresária ele consegue atuar, porque é uma variável interna do negócio. Você que escolhe o aluguel que você quer pagar, ou seja, o espaço que você vai ter, você que consegue e você decide se você quer aumentar ou diminuir a sua folha de pagamento, enfim. Aqui o plano de internet contratado, o contador contratado, a consultoria contratada, enfim. Aqui você decide 100%. Então diminuir 5% é totalmente factível. E olha que interessante. Aqui é o cenário atual, certo? Então eu não tenho nada de incremento do lucro. Vamos supor que eu consegui aumentar em 5% a quantidade de vendas, que é essa coluna aqui. Vejam que a planilha ela já recalcula todas as variáveis, então o faturamento, a receita bruta, ela foi impactada. Consequentemente, as deduções de vendas, que é um custo variável, uma despesa variável também, vendi mais, subiu também, acompanhou, certo? Receita líquida subiu na mesma proporção,
Custo da mercadoria vendida também subiu na mesma proporção, porque eu estou aumentando quantidade vendida e não alterei o custo junto ao fornecedor ainda, tá? Então subiu, veja, de 15 mil foi para 15.750. E aqui a margem de contribuição, ela aumentou, beleza? Só que vejam que percentualmente ela se mantém igual, porque eu só aumentei quantidade de venda. Tudo foi aumentando na mesma proporção. O que que acontece? A lucratividade ela aumenta. Por quê? Como o custo, aí depois da margem de contribuição, vem o custo fixo, ele é fixo, independente se eu vender mais ou vender menos, ele se mantém o mesmo, a margem de contribuição, como ela são só os custos e despesas variáveis, ela está se mantendo a mesma, mas a lucratividade não. Lucratividade aumenta porque os custos fixos se mantiveram em 12 mil, consequentemente eu passei de um lucro de 4.500 para 5.325 reais. Ou seja, passou de 12% para 13,5%. Quando eu aumento o ticket médio, e aqui é cada uma das variáveis isoladas, aqui eu só aumentei quantidade de vendas, aqui eu só estou aumentando ticket médio, não considero o cenário anterior, de quantidade vendida também aumentando, é o cenário isolado. Só considerando 5% de aumento no ticket médio, vejam que o lucro aqui ele foi para 15,4%. Então olha que interessante. Se eu aumento a quantidade de vendas em 5%, o meu lucro ele aumenta 18,3%. Se eu aumento o meu ticket médio ou o meu preço em 5%, meu lucro aumenta 35%. Então, geralmente, aumentar preço é a estratégia que ela vai refletir no lucro mais rapidamente. Mas cuidado, tem a questão que eu falei da elasticidade da curva da demanda. Sempre quando há um aumento de preço, tende a cair a quantidade de vendas. Precisa usar criatividade e conhecer muito bem o seu cliente, o seu potencial cliente, para não ter esse impacto no volume vendido, ok? Aqui a gente está considerando que se manteve o mesmo volume, a gente só aumentou ali o preço, o ticket médio nesse negócio. E aumentou 35% com relação ao cenário, que era de 4.500, foi para 6.075. Se eu só reduzir os custos variáveis em 5%, ou seja, o custo do mouse com o fornecedor, a gente vai ter um incremento de lucro, ou seja, do cenário atual, que era R$ 4.500 do resultado operacional desse lucro, a gente vai para 5.250. A gente aumenta, incrementa o lucro em 16,7%. E se eu reduzir os custos fixos em 5%, a gente tem um incremento de lucro de 13,3%. Vejam que, até pelos custos fixos serem uma variável mais fácil de controlar, ele é que gera menos incremento de lucro, ok? Porque é isso, né? Quanto menos esforço, geralmente menos resultado. Só que olha que interessante, pessoal. Se eu juntar todas essas ações combinadas, então igual a pizzaria do corno que eu trouxe para vocês. Eu consegui aumentar a quantidade de vendas, aumentei o meu preço ou o meu ticket médio, consegui negociar bem com o meu fornecedor e reduzir custo variável e reduzir também a minha estrutura fixa. Todas essas ações combinadas, elas geram o incremento de, arredondando, é 85,9%. Eu vou falar 86% que eu estou arredondando, saindo de um lucro de R$ 4.500 para R$ 8.366. Então, olha o poder que as finanças, né, uma boa gestão financeira atuando em várias frentes do negócio, ela possibilita para vocês um incremento de até, nesse exemplo, 86%. Essa planilha está disponível no Telegram e você pode brincar com ela, tá? Aqui essas células são bloqueadas porque são fórmulas, mas você pode, por exemplo, ao invés de você pode colocar que você não aumentou a quantidade de vendas, mas aumentou o preço em 10%, por exemplo. E aí a planilha ela já vai mostrando todas as ações combinadas e cada um dos cenários isolados, o quanto que você está trazendo de melhoria, de aumento, de incremento do lucro do seu negócio, tá? Então, espero que você tenha gostado aqui dessa aula, desse vídeo. Nosso objetivo sempre é ajudar você, empresário, empresária, empreendedores em geral ou profissionais de finanças, a terem uma visão mais estratégica da gestão financeira. Lembrando que gestão financeira é muito mais do que só contas a receber, contas a pagar e extrato bancário. Isso daqui é pensar o negócio de maneira estratégica. Fazer gestão é isso. Vou negociar com o fornecedor, vou entender junto com o marketing o perfil do meu cliente através de pesquisas, vou tentar fazer uma redução de custos aqui dentro da minha estrutura, ser mais produtivo e reduzir os meus custos. Enfim, isso é gestão financeira combinada com a estratégia do negócio. Lembrando, se você gosta de conteúdos assim,
Deixe o seu comentário, deixe o seu feedback, se inscreve no nosso canal, a ideia é estar trazendo cada vez mais conteúdos mais densos, porque lá no Instagram, os conteúdos eles precisam ser mais rasos devido ao formato da plataforma, que é um conteúdo mais rápido. Mas aqui no YouTube a gente consegue aprofundar e disponibilizar materiais nessa qualidade para vocês, tá bom? Então se inscreve aqui, já dá o gostei e deixa o seu feedback, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.